Porque quadros de Paula Rego escaparam à censura? A nova exposição da Casa das Histórias mostra essas obras. No ensaio geral, em que visitamos também uma exposição de fotografia do repórter Mário Cruz sobre a crise da habitação, vamos também escutar o novo disco de G.P. Simões, que homenageia José Mário Branco, abrir o livro Tisanas, de Ana Atterley, e conversar com a pianista Joana Gama, que vai dar um concerto no meio do Museu MAC-CCB. Seja bem-vindo ao ensaio geral. Uma viagem no tempo até à primeira exposição de Paula Rego é o que propõe a Casa das Histórias na mostra que abriu hoje ao público em Cascais. Paula Rego, manifesto, tem a curadoria de Catarina Alfaro e Leonor de Oliveira e evoca aquela que foi a primeira exposição individual da artista. Foi apresentada em 1965 na Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa. O país vivia ainda em ditadura, lembra Salvato Teles de Menezes, da Fundação Dom Luís I. É um regresso ao passado, porque nós temos aqui mais ou menos a réplica dessa grande exposição individual da artista que foi feita na Sociedade Nacional de Belas Artes em 1965 e dedicámos inteiramente a sala mais importante da Casa das Histórias, que é a Sala 0, é inteiramente dedicada a 18 das 19 obras que foram expostas nessa altura. Foi um trabalho que as duas curadoras fizeram e que é, efetivamente, um trabalho excepcional, porque conseguiram fazer a identificação de todas essas obras e obter, com o apoio da Fundação Dom Luís I e da Câmara, obter a concordância dos proprietários para as poder agora exibir aqui. Numa altura em que a Casa das Histórias está a inventariar a obra de Paula Rego para a elaboração de um catálogo raisonné, ficou a faltar apenas localizar um quadro que esteve na exposição de 65, mas que as curadoras não conseguiram encontrar. Tem tido um papel importante na identificação de obras que, de outra maneira, acredito que seria muito difícil encontrar. Portanto, há algumas, por exemplo, há uma obra muito famosa, não é? Que são Os Cães de Barcelona, que seria importante que nós pudéssemos ter aqui na exposição, mas na verdade foi impossível saber onde é que ela está localizada neste momento, que é uma obra absolutamente fundamental, porque a própria Paula Rego a considerava uma das suas obras mais importantes e tem uma carga, uma dimensão política fortíssima. Esta primeira exposição de Paula Rego, agora reconstituída, está integrada nas celebrações dos 50 anos do 25 de Abril no bairro dos Museus em Cascais. À época, apesar do seu caráter político, o trabalho de artista escapou ao crivo da censura, explica Salvato Teles de Menezes. Coincidiu mais ou menos com a morte do general Humberto Delgado, por exemplo, e houve ali nessa altura uma expressão mais apertada em termos de censura, mas o próprio caráter experimental da obra de Paula Rego permitiu passar entre os pingos de chuva da censura, e a exposição foi feita com esse grande experimentalismo plástico que permitiu, de facto, ultrapassar essa censura que provavelmente não teve a consciência exata daquilo que estava ali, da contestação que estava subjacente àquelas obras que eram mostradas. Até 6 de outubro poderá visitar esta exposição Paula Rego Manifesto, que integra peças que vieram de coleções privadas portuguesas, francesas e inglesas, bem como telas que integram o espólio de instituições nacionais como a Fundação Carlos Gulbenkian e a Fundação de Serralves. Roof é a palavra inglesa que quer dizer teto. É o título da exposição de fotografia que abre na próxima semana em Lisboa e que pretende retratar a vida daqueles que ficam fora das estatísticas. Da autoria do fotojornalista Mário Cruz, a exposição mostra os rostos e as condições em que vivem aqueles que se debatem com a crise da habitação. O fotógrafo começou este trabalho nas ruas de Lisboa no tempo da Troika, mas nunca mais deixou de retratar esta realidade. O que eu documentei desde 2013, em 2014, em 2019, em 2020 e 2023 também, foi precisamente as pessoas que não têm uma casa para viver
e que acabam por criar uma em locais abandonados, como edifícios devolutos, vilas típicas lisboeta que também estão elas ao abandono, outros edifícios que nós nem sequer imaginamos que as pessoas utilizam para terem um teto. E se em 2013 eu comecei a documentar a vida destas pessoas por um motivo óbvio, a crise económica, a Troika estava cá, a verdade é que depois, quando voltei ao trabalho em 2019, numa altura em que se falava da retoma financeira e de Portugal enquanto um exemplo positivo no contexto europeu, em termos económicos, a verdade é que realmente muitas das pessoas começavam já a ter os seus empregos de volta, mas nem assim conseguiam ter de imediato uma casa. Em 2023 assistia a um ponto de ruptura total. A generalidade das pessoas que eu fotografei têm os seus empregos, mas é uma missão impossível conseguirem pagar uma renda ou comprar uma casa em Lisboa. Mário Cruz quer, com esta exposição, lançar um alerta para a crise da habitação, um dos direitos consagrados na Constituição Portuguesa, isto no ano em que se celebram 50 anos do 25 de Abril. Eu acho que realmente é muito importante celebrar, mas também devíamos usar este aniversário para refletir. Estamos a falar do direito à habitação, mas a verdade é que não foi conquistado por todos, sobretudo de forma igual não foi certamente, e portanto em 2024 temos pessoas a sobreviver das sobras do que os outros descartam e ocupar edifícios abandonados, fábricas entaipadas, escolas devolutas ou contentores enferrujados. Acho que temos mesmo que parar para pensar, e esta exposição não é por acaso que acontece num edifício devoluto, no coração da cidade, cedido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que obviamente tem um papel bastante importante na questão da habitação. A exposição RUF abre ao público no próximo dia 27 de abril, no antigo recolhimento das merceeiras da Santa Casa da Misericórdia, na rua Augusto Rosa, junto à sede de Lisboa, e pretende ser esse grito de alerta. As pessoas que visitarem esta exposição vão entrar em muitos dos ambientes que eu fotografei e muitos dos ambientes onde estas pessoas infelizmente têm de sobreviver, porque apesar desta realidade revelar o lado escondido da crise da habitação, estas pessoas não estão na verdade a esconder-se da sociedade, estas pessoas estão a tentar sobreviver, e dessa sobrevivência é exigida precisamente esta questão de não revelar a sua situação. Há muitos portugueses obviamente a sofrer em silêncio no que toca à habitação, e por isso esta exposição apela a essa reação. O RUF na verdade é um alerta. A Mário Cruz pedimos um retrato daquilo que guardou na sua memória e na máquina fotográfica. Uma das pessoas era um senhor já com alguma idade que, na altura, em 2013, tinha perdido o seu emprego e teve que sair da sua casa. Teve muita dificuldade em sair daquela situação e, basicamente, ele vivia numa moradia abandonada. As paredes e janelas estavam todas entaipadas para não permitir, precisamente, o acesso à habitação, mas ele conseguiu construir um escadote que usava para entrar dentro desta casa, e é uma casa que está muito perto de ruir. As condições em que o Sr. Gomes vivia não podem ser aceitas em Portugal ou em qualquer parte do mundo. E essa foi uma história que realmente marcou. Outra história foi uma das histórias que já conheci só em 2019, lá está, na altura da retoma financeira, de uma mãe que vive com uma filha sozinha numa vila que está completamente abandonada, aquilo poucas paredes ainda tem. É uma pessoa que tem o seu emprego e que em 2023, quando eu regressei mais uma vez ao trabalho, aquela família continuava naquele local. E, portanto, não existe qualquer tipo de saneamento básico, não existe qualquer tipo de sensação de segurança, obviamente. Isto acontece um pouco por toda a cidade. Eu acompanhei, inclusive, funcionários públicos que não tinham uma casa para viver. Retratos de uma realidade que poderá ver a partir de 27 de abril e até 9 de junho, de quarta a domingo, no antigo recolhimento das merceeiras da Santa Casa da Misericórdia, em Lisboa. E se a ideia for ir a um concerto e a um espetáculo ao mesmo tempo, estar dentro de um museu, é a mais recente proposta da pianista Joana Gama, que vai participar no projeto Atravessar o Fogo, que Martim Sousa Tavares tem vindo a programar no Centro Cultural de Belém. Esta atuação acontece já este sábado e é o resultado de um longo trabalho de Joana Gama em torno da obra do compositor Erik Satie. Faz este ano 14 anos que toquei a música de Erik Satie para piano pela primeira vez em público. Isso aconteceu numa data muito simbólica, no dia 25 de abril de 2010.
Foi esse concerto que depois deu origem ao concerto que fiz em 2016, de homenagem aos 150 anos do nascimento de Erik Satie. Também foi no CCB que gravei o álbum desse concerto. Enfim, é uma relação que foi acontecendo. E, aliás, o primeiro concerto de Satie 150 também foi no CCB e também é simbólico que a estreia da minha interpretação desta peça aconteça no CCB. E, no fundo, este concerto também é o resultado deste trabalho de 14 anos. Eu não me tinha percebido que tinha passado tanto tempo, porque para tocar esta peça e para a interpretar desta forma que é um ritual, no fundo eu estou a usar todo o estudo que fiz, não só da música, mas do que envolve a vida e a obra de Satie nestes últimos anos. No sábado, às 10 da noite e depois às 11h59, dentro do MAC CCB, vai poder assistir a um concerto que guarda alguns segredos que Joana Gama quer manter reservados para o momento. Noutros casos, noutros concertos, há um ambiente muito informal em que as pessoas podem beber uma cerveja, levantar-se a meio do concerto e estar à vontade. No meu concerto isso não vai acontecer, há todo um lado formal, não dos concertos de piano, mas de um lado formal ligado a um lado ritualístico que vai acontecer. O concerto acontecerá no MAC CCB e, tendo em conta que esta Ordem Rosa Cruz estava muito ligada às artes e esta peça de Satie, de Peladin, foi estreada no âmbito dos Salões Rosa Cruz, que aconteceu em 1892, é também simbólico que o concerto aconteça no MAC CCB, em que estaremos rodeados de obras de arte. A peça chama-se Les Filles des Étoiles, conta com a música de Erik Satie, tocada por Joana Gama, no meio do Museu MAC CCB. Abrimos um livro que a artista Anna Atterley deixou escrito, uma espécie de diário em pequenos poemas em prosa que foram uma constante da sua vida literária. Iniciado em 1969, este livro surge agora numa edição, revista e com um pós-fácio de Ana Marques Gastão, que ao ensaio geral explica que encontrou alguns inéditos que foram integrados no livro. O meu pós-fácio partiu da investigação que eu fiz no espólio e encontrei muita coisa de novo, para além do que eu penso ter aprofundado em relação à análise das tisanas, no que se refere à questão do autorretrato, à questão de um trabalho sobre a memória, um autorretrato sempre ficcionado, como é óbvio, e transfigurado, de ressaltar deste livro toda uma sabedoria e uma erudição, não só da cultura europeia, mas também oriental. Descobri alguns inéditos que Anna Atterley tinha dito que não existiam e eu encontrei no espólio 2 tisanas sobre a ressurreição, muito interessantes, e uma listagem de tisanas para escrever, 2 versões de um inédito que se chama Violeta e é uma gata, que eu acho que é um autorretrato da Anna Atterley, de uma extrema solidão. Creio que não chegou a ser publicado. Abrindo o livro Tisanas, descobrimos textos que são fragmentos, uma espécie de livro de horas que Anna Atterley escrevia, reconhece Ana Marques Gastão. São, como refere a Ana na apresentação, na primeira apresentação de todas, são infusões e não efusões, portanto não tem aquele lado de derramamento e de coisa pouco contida, não é? São textos muito sintéticos, são fragmentos. Textos meditativos. É uma espécie de livro de horas dela? É uma maneira curiosa de ver, muito interessante. Sim, há reflexões diarísticas muito evidentes e também em torno de sonhos. E as tisanas criam sempre um acontecer, tem a ver com a ação e com a observação atenta, que os orientais intitulam de atenção perfeita, de que Ana tinha da realidade. De facto, ela era uma tisana viva, porque estas pequenas histórias, estas micronarrativas, que também são poemas, nunca deixam de ser prosa poética, têm um lado extremamente trágico e profundo e depois tem um lado hilariante de quem ri até ao excesso para que doa menos.
Meditações poéticas que chegam agora ao mercado com a chancela da Assírio e Alvim e que assim inicia um trabalho em torno da também artista plástica Anna Atterley. Eu acho que é uma obra emblemática, por isso eu escolhi para abrir esta coleção, entre aspas, Anna Atterley na Assírio e Alvim, porque em breve começaram a sair todos os livros desde o início, na área da poesia experimental, da prosa publicada, da prosa dispersa e talvez uma edição de várias, conforme o que se encontrar, ainda está muito, não está decidido. Mas o que ressalta aqui é a personalidade multifacetada da Ana. Ela própria dizia que era um poliedro. Ressalta também a importância dada à leitura, como se os textos só terminassem no olhar do leitor, a sua cultura oriental. Quem nos fala deste livro, Tisanas, é Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. As Tisanas de Anna Atterley são uma meditação poética sobre a escrita como pintura e filtro da vida. No seu conjunto, formam uma espécie de cidade-estado construída pela escrita criadora. Ana Marques Gastão tem acompanhado com especial cuidado a obra de uma das mais surpreendentes e fecundas cultoras da literatura portuguesa contemporânea. As Tisanas foram um trabalho constante da vida literária de Anna Atterley. Estes poemas em prosa conheceram várias publicações, tendo um grande número de novos textos sido acrescentados e redigidos ao longo dos anos. São como que um jogo de forças múltiplas e antagónicas, formando uma sucessão de acontecimentos não alheios ao estudo das funções perceptivas e ao reagrupamento de dados sensoriais. Sento-me e escrevo. É a minha tisana matinal. Penso no ato de escrever. O real é uma retrospectiva. Registar, recolher, nomear, esquecer. A mão obedece. É uma bobina de 6 pontas quando escreve. Esse é o mundo natural do escritor. A exposição de Paula Rego, Manifesto, celebra os 50 anos do 25 de abril de 1974 a partir da recriação da primeira mostra individual da artista há 60 anos. As cerca de 80 obras podem ser vistas na Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais. A lembrança vem da Sociedade Nacional de Belas Artes em 1965 e Catarina Alfaro e Leonor de Oliveira pegaram nessa mostra que se lhes serve de mote. As pinturas exibem a resposta a um clima repressivo, à violência da realidade vivida, à repressão, à guerra colonial. O experimentalismo põe em causa as convenções da época de um modo desarmante. E entre essas obras de agora, há 18 das 19 que foram exibidas na mostra de 1965. Revisita-se a experiência histórica que envolve o papel das mulheres na luta pela democracia e pelos seus direitos, e demonstra-se que no gesto de despertar de Paula Rego estava muito mais do que parecia à primeira vista. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Era uma espécie de promessa adiada. O músico GP Simões, que já antes tinha cantado José Mário Branco, gravou agora um disco inteiro dedicado ao músico e compositor. GP Simões canta José Mário Branco, chegou agora ao mercado discográfico. São composições intemporais de José Mário Branco a que GP Simões dá uma renovada interpretação, num disco que já está nas plataformas digitais e que terá uma edição limitada em CD e vinil. GP Simões fez uma homenagem a um dos seus mestres. É uma história com alguns anos. Eu sempre gostei muito da música de José Mário Branco, tanto que no meu primeiro disco a solo acabei por incluir a Inquietação e tive a sorte do próprio José Mário vir ter comigo e dizer-me que gostou, portanto
valeu, nem que seja só por isso. Mas, entretanto, nos últimos anos, mesmo antes da pandemia, de 2019, tive uns convites para fazer uns concertos em abril e dedicados aos nossos cantautores mais icónicos, não é? E às duas por três reparei que grande parte dos temas que eu escolhi eram de José Mário Branco, e nos anos seguintes, pronto, chegando a abril, tinha sempre alguns concertos e fui conhecendo mais a obra de José Mário Branco e fomos tocando cada vez mais temas dele ao vivo. GP Simões percorreu todo o repertório de José Mário Branco para escolher o que iria incluir no disco. Houve uma série de temas, pelo menos metade do disco eram os temas que eu achava que soavam bem e onde a voz e os arranjos faziam muito sentido, portanto foi uma escolha mais de intuição, não é, por assim dizer. Depois a outra metade do disco foram coisas que eu fui pesquisando, mas o critério acima de tudo era que todas as músicas tivessem a versão fosse bem representada e acima de tudo que fosse plausível, que pudesse emprestar a minha voz com mais clareza. Portanto, não houve nenhum tema que qualquer coisa que me soasse forçada ficaria de fora. E havia mais temas, naturalmente, tanto que nós ficámos pelos 8 temas, porque, bem, antes pouco e bom do que muito e menos bom, não é? Mariazinha, deita os olhos para o mar. GP Simões mostra-se satisfeito por este projeto sair numa altura em que se celebram 50 anos do 25 de Abril e onde é preciso continuar a cantar a liberdade. Uma das coisas fundamentais agora é que nós já não vivemos numa espécie de aldeia nacional, como vivíamos antes do 25 de Abril e durante algum tempo depois. Neste preciso momento, acho que grandes movimentos de retorno de alguns valores tradicionalistas e ultrapassados, para não dizer mofentos e pouco humanistas, acho que isto tem a ver com o facto de nós vivemos agora muito globalmente. Nós estamos assolados de problemas e com muita informação constantemente a chover sobre nós todos os dias, com guerras e fomes e problemas ecológicos e a vertigem do fim da humanidade. É muita coisa junta e eu creio que mesmo na Europa Ocidental, com algum grau de civilitude, não é? Estas tendências para os novos movimentos de direita começarem a ter alguma expressão. E eu acho que tem a ver com o facto das pessoas estarem assustadas com este desconhecido todo que é este mundo global e esta tensão diária e tendem a esconder-se, querem voltar para trás, querem se esconder num mundo que já não existe, e isso acho que para mim explica um pouco também o que tem vindo a acontecer. Com a colaboração de músicos como Ruca Rebordão, Márcio Pinto e Pedro Pinto, este é um disco que vai ter tradução em palco em vários concertos, desde logo no Tivoli, em Lisboa, mas também em Leiria, onde contará com Surma, Viseu, Espinho e Porto. O disco vai ser tocado na íntegra e depois com uma série de outros temas, também do José Mário Branco, se bem que vamos passar por um tema do José Afonso e por um tema do Fausto, mas em geral vai ser só, quase tudo, 95%, é o repertório do José Mário Branco, para além do disco. Estou satisfeito, porque, como te disse, eu gosto imenso de chegar ao palco e desaparecer dentro destas canções e sentir o arrepio e a intensidade que elas sempre devolvem quando são acordadas por outra voz qualquer. É com a voz de GP Simões, a cantar José Mário Branco, que nos despedimos esta semana do ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias com novas sugestões para si. Boa noite e bom fim de semana. Sem parar. Deita os olhos para o mar. Tão caladinha a chamar, a chamar. Vai para o fundo da noite tão fria, numa barca de rendas afundar, sem parar. Mariazinha, com rendas de algas tapada, tão quietinha
cruzar.